BR-86, quando não tinha ponte, quem tivesse que vir para Outeiro, vinha pela travessia da 7ª Rua de Coraci, uma balsa que fazia esse percurso. Hoje em dia nós temos pequenas embarcações que fazem esse trajeto, que pode atravessar de bicicleta, que é uma coisa muito comum aqui da ilha. E aí nessa travessia, as pessoas que vinham para a ilha, e Outeiro ainda é muito um lugar de segunda moradia, quando não tem a ponte. Gente que morava em Coraci tinha aqui um local para passar o final de semana. Alguns bairros da ilha, como Itaiteua, Fidélis e Fama, era comum que pessoas morassem em Coraci e vinham aqui porque elas desenvolviam durante um determinado período plantios e aí faziam esse acompanhamento morando numa casa de segunda moradia. Depois, então você tem essa travessia sendo feita, mas depois Outeiro ganha força essa história de ser o balneário mais próximo de Belém. E aí quem vinha para o balneário fazia essa travessia na 7ª Rua, tá? Tinha uma balsa que fazia a travessia, e aí tinha um ônibus que na descida, próximo da balsa, fazia esse percurso, até chegar aqui na descida onde a gente vai passar depois, que já é a Praia Grande, que é a praia mais conhecida, é a praia mais utilizada, que embora, como eu disse, existe esse estigma em relação a Caratateu, que a imprensa faz questão de todo o tempo reforçar, a ilha, aliás, a praia, ela é super importante para a economia da ilha, porque muitos dos moradores que vivem aqui sobrevivem a partir das atividades que são oferecidas aí, né? Gente que trabalha nos bares. Eu já orientei um trabalho de um aluno que ele falava de gente que trabalhava na manutenção dos bares, a coleta de latinha, garçons, né? Pequenos comerciantes. Então a economia da ilha está muito ligada à praia, tá? E assim, reforçando esse ponto aqui, a gente está numa área de falésias, né, que chamou a atenção aí da galera. E essas falésias, elas estão relacionadas a um dos nomes que se refere a Caratateu, né? As pessoas usam muito a expressão outeiro. O outeiro é monte elevado. Isso você vai encontrar na pregação do monte bíblico. E a gente também tem em alguns textos relativos ao histórico de ocupação da ilha, referência ao fato de que os europeus, quando estão iniciando o processo de colonização, ao passar aqui nessa área, chamam esse lugar de Ilha das Barreiras, tá? Por conta do paredão, ou Ilha das Barreiras Amarelas. Então isso tem referência ao nome da ilha. Como eu disse, um espaço de passagem, Avenida Beira-Mar. O trabalho que a gente vem realizando aqui com alguns alunos, que é um trabalho muito pontual, a gente não consegue fazer um trabalho permanente, mas assim, primeiro, nós temos um problema sério de perda da vegetação aqui nas falésias, por conta da falta de manejo também da área. Há um problema relativo à problemática do lixo, porque você tem ruas, né, que o ponto de saída é aqui a Avenida Beira-Mar, e é muito comum, infelizmente, essa história do lixo que vem trazido das residências, e aí normalmente os pontos onde é despejado o lixo é próximo da entrada das ruas. A gente está aqui, isso daqui é na verdade um projeto, tá? Vez por outra, quando se fala, Caratateu padece disso também, vez por outra, quando chega período eleitoral, alguns fantasmas são trazidos de volta. A história de construir uma ponte Outeiro-Mosqueiro, né? Eu acho que isso teria sérias implicações para as ilhas, né? E um outro tema que é resgatado é a história da construção de uma orla, tá? Que pudesse frear esse processo de recuo das falésias e de avanço do mar.
Então a gente está aqui onde é um protótipo dessa orla, tá? Que foi pensado aí para a ilha de Caratateua. Embora eu venho discutindo isso nas escolas, qualquer projeto de orla que venha se instalar aqui, uma das coisas que é fundamental, tem que respeitar as características locais. Respeitar as características locais é permitir que, por exemplo, nós temos pessoas que sobrevivem aqui a partir dos restaurantes que estão instalados na orla. Você tem que garantir de alguma forma que essas pessoas possam continuar trabalhando. E o modelo de orla que venha a ser colocado aqui, né, o modelo de orla que venha a ser colocado aqui, ele tem que ser concluído. Porque nós temos uma orla em Caratateua, que é da Praia do Amor. Ela tinha um projeto inicial bem interessante, mas o projeto ele passou por vários governos e no meio do caminho ele foi sendo descaracterizado. E aí a gente até tem a orla, mas ela perdeu a perspectiva original e ela padece da questão da falta de manutenção. Tá? Isso só aparece, infelizmente, quando a mídia quer falar dos problemas da ilha. Mas como eu disse, se tu der uma olhada, eu tenho registro, eu morei 10 anos aqui nessa área e costumo dizer que tu não encontra um pôr de sol mais bonito do que o da ilha de Caratateua. É um lugar fantástico para fazer caminhada, para andar de bicicleta. Falta manutenção, né? Falta manutenção. Então, esse daqui é um projeto de orla que foi pensado para cá, mas que ainda não está, provavelmente como a gente tem eleição municipal no ano que vem, de certo que esse tema vai ser trazido de volta, né? Mas reforço o que eu coloquei agora há pouco. Não pode ser um projeto de orla que não escute as pessoas do lugar, tá? Que não entenda as especificidades da ilha de Caratateua, porque aqui, olha só, a gente às vezes quando pensa a orla, considera só a questão natural, né? Mas há tipos de ocupação cultural dessa área, porque você vai encontrar aqui igrejas, terreiros de umbanda, restaurantes. Há um movimento imenso no entorno dessa orla. Tem grupos de jovens que fazem mobilizações para desenvolver ações aqui. Então, ela é um espaço vivo. Falta a questão da manutenção. E também pensar um projeto de orla que, de fato, valorize as questões locais. Caratateua, no caso, elas foram ocupadas em termos milenares por sambaquis, né? Grupos de pescadores-coletores que têm pelo menos mais de 1000 anos de ocupação. Por que a gente não vê esse resquício, né? Por que a gente não vê esses sítios arqueológicos? Porque boa parte deles foi utilizada para a construção das igrejas lá em Belém. Então aquela igreja que tem lá, Santo Alexandre e tal, se a gente for ver as paredes que estão desnudas, a cal, né, o cimento artesanal daquela época era feito inclusive com boa parte desses depósitos. Então boa parte do que a gente teria aqui de sambaquis, não só em Coraci e aqui em Outeira, eles estão lá nas igrejas, né, na Igreja da Sé, em várias daquelas igrejas lá de Belém. Então eu queria contribuir com isso, né? Existe também um mapa etnohistórico do Curti-Nimendaju que mostra, né, a ocorrência dos grupos Tupinambá aqui nessa região, né? Pegando todo o Tocantins e chegando aqui nessa porção insular, né? E chegando aqui à Zona do Salgado e adentrando pelo Nordeste, tá? Obrigado, professora. Essa lacuna aí precisa de mais referência, inclusive a professora sugeriu que a gente faça essa visita ao museu. É uma pendência nossa, infelizmente a gente tem que fazer isso, e precisa fazer com os alunos, mas uma grande dificuldade, eu até comentei com um colega agora há pouco, é que nossos estádios externos, a presidência cancelou. Nós tínhamos parceria com o museu, com o Bosque, com a Embrapa, né? E está cancelado. A gente está precisando fazer muitas parcerias por conta própria, porque a instituição barrou essa saída. A professora Rita acompanha isso de perto com os estagiários, ela sabe disso na residência pedagógica. Isso não impede que a gente faça e traga esse material, professora. A gente agradece muito a sua presença e a sua sugestão. Mas realmente, professora Gorete, depois você vai ter acesso a esse livro que a gente emprestou da família e teve que devolver. A gente vai pedir para tirar cópia, né, Guinaldo? A nossa proposta é conseguir a edição desse livro.
que é uma riqueza, assim. Ele faz ele desenhou as plantas dos lugares, alguns que a gente vai visitar, e conta toda uma história dos costumes, do jeito de falar, da alimentação, das famílias, um mapeamento ele fez de várias épocas que ele viveu aqui. E da época da ligação daqui também pela Estrada de Ferro e a travessia que era só de barquinho. Tem todo um registro muito bem feito. Só como sugestão, lá na geografia mesmo tem um trabalho sobre Caratateua e lá ele fala das fases de ocupação da ilha, né? Dentre as fases, a primeira fase seria essa da presença indígena na ilha, e aí tem algumas referências bem interessantes, né? Depois vem a segunda fase, que seria o projeto de colonização, atrelado ao hotel dos imigrantes, que a gente não vamos conseguir entrar, mas a gente vai passar perto. Depois se faz referência a um período de pretenso abandono, e isso modificaria depois com a história da ponte. Mas e aí seria um pedido, esse material do seu que a gente teve acesso do seu Zezinho é uma raridade, assim. A família emprestou para a gente ter acesso a muito cuidado e depois nós tivemos que devolver. Tanto é que a gente não pôde nem reproduzir o material. Mas se de repente tiver alguém aí com interesse de publicação, porque seria uma visão bem diferente da ilha. Ele faz, por exemplo, o seu Zezinho, ele faz referência ao momento em que ele fala do nascimento dele, né, Ricardo? Aí desenha a mãe grávida e ele diz que quando ele foi nascer, houve uma dificuldade do pai chegar ao local porque o pai estava trabalhando com o que era comum na ilha, que era a história das roças, que a gente vai ver. A professora Cristina falou dessa presença dos caçadores-coletores. Houve um processo de mudança nisso, mas ainda está muito presente. Um dos pontos que a gente vai visitar é uma comunidade de pescadores, né? Que está nessa área aí, pelo menos a pessoa que a gente entrevistou está quase que 80 anos nessa área, desenvolvendo as mesmas atividades. Estamos num processo de descoberta também, tá?